Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Horas 53 minutos, 2h53, faltando 7 minutinhos para as 3 horas da tarde. Estamos iniciando mais uma edição do nosso quadro Protagonistas, porque você, amigo empresário, merece esta visibilidade. O nosso quadro que conta aí com a assinatura da Associação Comercial e Rádio Tropical FM e, é claro, o apoio do Cicobi e também do Sicredi. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios nessa tarde gostosa de hoje, dia 6 de maio do ano de 2024, Maria Bernadette Lindecker e o nosso querido amigo Eluir Lindecker, né? Eles que são sócios proprietários da Arte Bela Acessórios e também da Poema Sons e Luzes. Mas a gente vai estar contando um pouquinho mais da história deles, né? Porque por trás aí dessas empresas tem a figura das pessoas, né? Então eu gostaria de primeiramente conversar com você, Berna. Você dissesse aí, contasse um pouquinho da sua história, né? Claro, Luir, fique à vontade. É um bate-papo gostoso que nós vamos ter agora, né? E a gente pode fazer as interferências, enfim. O microfone é de vocês. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Diego? Então, tudo jóia. Estamos aqui, meu esposo e eu, para contar um pouquinho da nossa história, né? E, em primeiro lugar, a história, então, vem com as nossas empresas, né? Como o Eluir, nós sempre fomos empresários, sempre representante, né, comercial, e viemos para Quatro Pontes, numa dessas danças e tal. Eu vou contar da Arte Bela, né? Por que começou a Arte Bela? A Arte Bela, ela começou com a história de um acessório para nossa filha, para Amanda Vitória, que queria no mês de 2018, teve, né? E a gente foi até Marechal e procurou um acessório daqui, um acessório dali. A Amanda falou, mãe, por que nós não abrimos uma loja em Quatro Pontes? Ali já despertou nela uma vontade de empreender. Uma vontade de empreender. Olha só. Então, fomos atrás e estamos aí com a Arte Bela, né? Mas por trás da Arte Bela tem a Poema Representações e a Poema São e Luzes, né? Verdade. Então, assim, tem toda uma história por trás disso, né? E nós estamos muito contentes com a loja. A loja foi algo muito especial na minha vida. E nós criamos essa loja para que as pessoas elevassem sua autoestima, né? Pensando aqui não tinha nenhuma loja assim. Então, a gente criamos essa loja para que os jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos, né? Então, as pessoas da terceira idade viessem até a loja e comprassem. Muitas vezes não conseguem ir até Marechal, até Toledo e tal, e quer comprar alguma coisa para o seu fim de semana ou para um dia de festa. A Arte Bela tem. Lá você encontra o que você imagina. Então, assim, temos assim uma vasta opção de acessórios. Então, assim, trabalhamos, o nosso forte é semijoias. Uhum. Então, assim, quando precisar, sabe que pode contar com a Arte Bela. E a gente atende, Diego, assim, várias cidades, né? Então, não é só aqui Quatro Pontes, a gente tem cliente de Toledo, temos cliente de Entre Rios, temos cliente de Pato Bragado, de Rondão, Nova Santa Rosa. E também a Arte Bela, ela proporciona para algumas meninas que elas não podem trabalhar às vezes fora, ou elas trabalham e querem ter um extra. Então, temos vendedoras externas. Nós temos vendedoras que fazem faculdade e é um extrazinho para elas estar pagando, às vezes, a sua faculdade, o seu material, o transporte, ajudando elas ali nas despesas delas, né? Mensais. Então, assim, é bem interessante, é gratificante estar na loja, é gratificante atender as pessoas que vêm lá, às vezes com uma autoestima baixa, chega lá, eu quero um brinco, eu gostaria assim, um colar, tem algo? Tem, vamos lá. Já sai de lá melhor, com a autoestima já elevada. Então, assim, festas, a gente atende muito também, as pessoas têm um casamento, madrinhas, noivas, então
A Arte Bela sempre está preparada para atender o público aí. Que bacana. E quanto tempo vocês já têm a Arte Bela ali? A Arte Bela já está com 5 anos. 5 anos. Então, Olha só, uma empresa consagrada aí no comércio de Quatro Pontos, né? Começou em 2018, a gente inaugurou, né? Então, nós tivemos 2018, 2019, 2020, tivemos pandemia, que não foi fácil, né? Mas a Arte Bela aguentou firme e forte. Estamos aí. Tá aí firme e forte ainda hoje. Nosso grande amigo Eluir. Para quem não sabe, né, o Eluir é proprietário da Poema Sons e Luzes e só vê eles por trás das câmeras, né? O Eluir e o Pedro lá não aparecem. Hoje nós estamos mostrando aqui o Eluir, né? Essa figura proeminente aí desse segmento, que é um dos segmentos que a Poema conseguiu um destaque muito grande, né, ao longo dos anos, e hoje é uma das principais empresas aí desse segmento, né, Eluir? Mas antes de a gente contar um pouquinho a história da Poema, eu gostaria que você contasse um pouquinho da história de vocês, casal, né? E até chegar na Poema, tem toda uma história aí de representação comercial, né, Eluir? Para quem não sabe, o Eluir é representante comercial, né? Tem outras fontes de renda, né? E, enfim, gostaria que você contasse um pouquinho mais a sua história, Eluir. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria poder estar aqui com vocês e nós precisamos lembrar, o povo de Quatro Pontos me conhece, Diego, na época do Som da Terra. É verdade. Tu lembra também, né? É verdade, verdade. E a gente entrou nesse ramo e depois de algum tempo, o Rudy, como é um menino da agricultura, ele quis investir nesse lado e ele a dupla acabou não existindo mais. E como a gente era desse ramo, nós partimos para uma carreira solo e fomos investindo. E partimos para um lado assim, não de fazer, de tocar, de executar a música, e sim de retaguarda. Ou seja, a Poema hoje, nós temos uma equipe que a gente faz festivais, mas nós não somos uma banda, nós somos uma empresa de locação de som e luzes, né? Uhum. E até há pouco tempo atrás a gente também comprou o tal do painel de LED, que a gente tem bastante demanda. Então, com o passar do tempo a gente foi crescendo, evoluindo, aumentando a gama e com isso também aumentando a região de atuação, né? Hoje vocês atendem onde, Eluir? A gente faz aqui, faz Nova Santa Rosa, nós atendemos São Pedro Iguaçu, Ouro Verde, Vera Cruz do Oeste, alguma coisa em Toledo, Cascavel. A gente roda bastante, Palotina, nós já tivemos em Guaíra, enfim. A Poema é regional, né? Ficou regionalizada. Porque assim, a gente, como é uma empresa nômade, como eu diria, porque é uma estrutura que a gente monta e desmonta, né? Então, a gente vai aonde a gente é solicitado, né? Inclusive, contar uma história legal assim para ti, que é uma honra pra gente. Nós tivemos no MIS Nova Santa Rosa e nós fizemos o show do Tchê Garotos. E eles, assim, eles estão nos pegando bastante no pé, assim, que eles querem que nós façamos, quando eles estiverem na região aqui, que nós façamos o show deles, porque eles não... o que está acontecendo? Pelo custo operacional, mão de obra, enfim, hoje você manter uma estrutura de som e de luzes, ela é muito ociosa, porque você precisa estar investindo assim, seguidamente, porque a moda, essa questão do show business, ele altera muito, ele muda muito, ele muda muito. Tem que ficar antenado nas então, novidades, né? Então, assim, para esse pessoal tá toda hora investindo, acaba ficando muito, muito oneroso. Então, eles preferem só tocar e locar para fazer. Então, eles estão no nosso pé, eles querem que nós façamos, né? Então, assim, a gente cresceu, a Poema hoje, ela é uma empresa regional. Nós somos, e com grande honra, nós somos de Quatro Pontos, mas a gente atende regionalmente. E olha, pra gente que faz parte, às vezes, dos eventos, né? A gente é convidado para fazer os cerimoniais. É fantástico o trabalho que o Eluir, que o Pedro e toda a turma proporcionam, né? Um verdadeiro espetáculo, tanto de som de extrema qualidade, como também de luzes, né? Como você bem mencionou aí do Tchê Garotos, mas acredito que vocês já devem ter feito mais shows aí de envergadura nacional, né? Aqui em Quatro Pontos, inclusive. Teve aí o Felipe Falcão, né? Foi muito bem elogiado. A gente conversava sempre com o Eluir, a gente tá sempre nos bastidores ali, conversando, trocando ali umas figurinhas, e dá a perceber o prestígio, né, que essas bandas nacionais de envergadura nacional têm
para com a nossa Apoema aqui, né, da pequena Quatro Pontes. Então, parabéns, viu, Luir, por tudo que você, juntamente com o Pedro, né, com a Maria Bernadette aí fazem, né, levando aí o nome de Quatro Pontes além fronteiras. Diego, na verdade é assim, ó, eu sempre digo assim, quando você faz uma coisa que você gosta, seja ela ser agricultor, ser que nem o teu papel de locutor, radialista, jornalista, seja ser um farmacêutico, seja... Qualquer área. Qualquer área, seja um varredor de rua, faça o que tu gosta. Faça o que tu gosta, que daí isso vai causar resultados. Então, assim, eu sempre fui muito ligado. A minha história começou com a música. Eu vivo da música toda a vida, porque é uma coisa assim, é uma coisa contagiante, né? Então, a gente, pelo gosto, pela música, a gente, digamos assim, usou isso como uma profissão, né? Mas e a Apoema, ela veio antes ou depois da tua representação comercial? Porque tem gente que não sabe que você é representante comercial, né? Então, Diego, assim... O vendedor. Exatamente. Desde que o povo de Quatro Pontos me conhece, na época do Som da Terra, do Rude, que nós tocávamos bastante. Tu sabe disso, tu era mais fiotinho ainda, mas tu lembra, Sim, né? eu lembro. Isso fazem muitos anos. Eu não saberia te dizer nem quanto, mas fazem muitos anos. E desde lá eu já sou representante comercial. Fazem 27 anos que eu sou representante comercial que vendo móveis. Então, o que eu faço? Eu vendo de fábricas para lojas. Eu tenho representados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui do Paraná, e tenho representado de São Paulo e tenho uma de Minas Gerais. Olha só, portfólio grande, hein? Sim. Então, o que eu faço? Eu visito 63 cidades e eu vendo de fábricas para as lojas. Então, aqui em Quatro Pontes, como nós temos apenas uma loja de móveis, que é a Sarandi Móveis, eu vendo para o Serginho lá em Novo Sarandi. Uhum. Em Marechal, a gente vende para Móveis Rosa, para Casa Sérgio, para Empório dos Móveis, para o Santos Astro, para Combate, para várias lojas a gente atende. Então, o que eu faço? Eu vendo de fábricas para as lojas. E, então, assim, o que faz isso? A Apoema, ela veio somar. A minha principal fonte de renda é a minha representada. Seria uma renda alternativa, uma renda ocupação alternativa. Exatamente. Até porque, vamos lá, né, Luíra? A gente tocar 2, 3 negócios hoje em dia é quase humanamente possível, né? Você aí com 63 cidades para percorrer, para vender e tudo mais a Apoema, né? Fica às vezes um pouco delicado, né? Mas aí você tem toda uma retaguarda por trás, né? Assim, Diego, o filho de peixe, peixinho né? O Pedro nasceu nesse meio e ele gosta, ele vive isso. Então, assim, hoje, que nem nós fizemos a festa toda em Nova Santa Rosa, eu fui lá assistir. Eles hoje tocaram fazem tudo. Hoje eles fazem tudo. Então, assim, se eu não tivesse o Pedro, a Apoema não existiria mais. Então, ela existe porque o Pedro tá para me ajudar. Assumiu a responsabilidade. Ele assumiu e ele comanda com maestria, e ele sabe o que ele faz. Então, graças a Deus, assim, a gente hoje preza por excelência, né? Então, assim, a gente faz eventos mais classe A, a gente não faz evento, como diria assim... Não faz qualquer evento, né? A gente não faz qualquer evento. Não faz qualquer coisa, um negócio de qualidade, de primeira, coisa de ponta. E até, Diego, assim, eu vou te falar... a gente recebe propostas para muitas coisas, assim, porque sons cabem em qualquer lugar. E eu vou te falar, de 10 a gente fecha 3, 4, porque assim aparece às vezes eventos assim que não são muito, como diria assim, entre aspas, decentes, eu não faço. Você acaba não fazendo. A gente só faz coisa, porque acima de tudo a gente é católico, a gente é fiel a Deus e a gente só faz a coisa correta, sabe? Eu não faço coisa... Nesse mundo hoje tem muito... Faria o show da Madonna? Não. De forma alguma. De forma alguma, Diego. De forma alguma, porque tem gente que vai me criticar, mas o que eu vi lá, eu não gostei. Tem muita gente criticando, né? Para nós aqui da nossa comunidade, da nossa região aqui, né, onde praticamente somos todos católicos, aí o que se viu realmente, de fato, foi uma grande lástima, né? Investir milhões de reais num show num tipo de entretenimento que soma muito pouco culturalmente falando, né? Na verdade, eu, sinceramente falando, eu acho que não soma
e sim estraga o pouco de cultura que ainda existe no nosso país, sabe? É uma pena. Bom, Maria Bernadette, vamos entrar aqui para a vida pessoal. Como é que vocês se conheceram? Você lembra? Ah, sim, muito bem. Diego, tava assim, o Diego me pegou meio de surpresa, porque eu e o Eluir nós tínhamos combinado que ele ia começar a falar primeiro. E eu ia continuar falando. Então, assim, eu e o Eluir, nós nos conhecemos há muitos anos, né? Sempre fomos ligados muito à igreja. Então, assim, eu era pastoral de juventude, fazia parte da coordenação, e o Eluir também, mas ele era de Pato Bragado e eu era de Marechal. Então, eu fui, a minha história, começa a minha história sendo filha de um agricultor, mas ele como que a gente fala? O meu pai veio em 53 para Marechal. Colonizador. E ele veio para Rondão. Então, assim, nasci em Marechal, cresci em Marechal, fiz magistério, fui professora há anos, né? Daí, assim, nessa caminhada de professora, conheci o Eluir, namoramos 8 anos, casamos. Tivemos o Pedro Henrique primeiro, né? O Pedro, com 2 anos casados. E depois a Amanda veio após... O Pedro tinha 6 anos, então veio a Amanda. Então, se conhecemos na pastoral. Olha que bacana. Uma coisa de Deus mesmo, né? E vocês são bastante atuantes aí na área religiosa, né? O Eluir, para quem não sabe, é maestro aí do coral Filhos da Glória, né? Enfim, sempre esteve envolvido aí com esse serviço voluntário, né? Na igreja. E a música sempre presente, né, Eluir? Então, Diego, eu te confesso, eu faço até bastante, mas eu ainda quero fazer mais. Eu acho que isso é bem importante, sabe? Bem legal. Eu gosto muito. Nós tínhamos o Padre Milton, que era uma pessoa excepcional. Agora nós temos o Padre Solano, que é uma figura especial, de primeira, e a gente se sente muito bem. E a coisa de Deus, ela precisa estar na nossa vida, né? É muito importante. É verdade, é balizador. Eluir, alguma curiosidade que você possa trazer para nós aí nessa caminhada? Quantos anos tem a Poema Sons e Luzes? Enfim, toda essa história de vocês. Acredito que deva ter alguns percalços aí, porque o objetivo do programa é esse, né? Dar visibilidade para os nossos amigos empresários, mas mostrar através, muitas vezes, dos desafios, porque ser empresário é desafiador, ainda mais num Brasilzão desses, né? Então, gostaria, de repente, se você lembrasse de alguma história, trouxesse para nós. Então, Diego, são várias. A gente tem que procurar uma. Uma das histórias, assim, que é bem... que às vezes a comunidade não percebe. Mas tu lembra quando nós fazíamos os eventos ali na frente da prefeitura? Não aconteceu só aqui em Quatro Pontos, em vários municípios, porque as atividades de apresentação cultural de Natal, principalmente, elas acontecem no ar livre. Certo. E um fato assim, até tem uma foto, se eu lembrar depois eu vou te passar para tu postar. Manda. Nós tínhamos montado toda uma estrutura, tudo esparamado, assim, na frente da prefeitura aqui, assim, tudo esparamado, assim, tava tudo bonito. E de repente, porque é em dezembro, né? Dezembro é aqueles tempos de chuva temporona, né? Tudo montado, tudo certinho. De repente, um pouquinho antes de começar a apresentação... Armou o tempo. Nossa, que função. Porque esses materiais, eles não podem molhar, né? Olha, pensa... No perrengue. Pensa num perrengue. E então, corre para lá, e cobre ali, desmonta lá. Nossa. E a comunidade sempre assim, quando eram esses eventos, né, amor? Tipo assim, sempre tinha aquele que vinha ajudar, né? Vamos fazer aqui, ajuda aqui, faz aqui. Isso é uma característica, eu acho, do nosso povo, né? É a solidariedade, né? A ajuda, que legal. Diego, a nossa cidade, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Não que as outras não sejam, mas assim, a cultura aqui do nosso município, assim, ela é muito respeitada. Quando a gente sai fora, fala, vocês são de Quatro Pontos, lá acontecem umas coisas muito bonitas, assim, culturalmente, fala, nossa, eu vejo, o pessoal posta, nossa, o pessoal fala muito bem. E assim, um pouquinho disso a Poema tem parte, né, porque a gente ajuda na questão da estruturação, porque hoje, como se diria assim, nesse show business,
o entorno, questão de som e principalmente do visual, o audiovisual, ele incrementa muito. Ele tem uma importância apresentação. fundamental. Eu acho que 4 pontos não seria o que é hoje em termos culturais e de apresentação, se não fosse a Poema. Eu acho que, dito, claro, não menosprezando as outras empresas, Sim. mas o trabalho que vocês desenvolvem, os investimentos que vocês fazem em infraestrutura, né, de som e de luz, olha, é fantástico. Quem vem para cá, por exemplo, pega aí essas apresentações de final de ano, os shows que vocês fizeram nas festas do município, os visitantes, quando vêm para cá, eles enchem os olhos e falam, nossa, uau, na minha cidade, que é uma cidade grande, não tem isso, né? Então, novamente, parabéns, né? Isso é fruto que vocês vêm colhendo de um trabalho que fizeram já ao longo aí dos anos. E assim, Diego, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo o que fazer e o que comprar para fazer a coisa funcionar. E assim, como nós não dependemos da Poema em si para sobreviver, porque eu sou representante comercial, essa é a minha fonte. Essa é a tua atividade. Então, assim, tudo que entra de dinheiro na Poema, a gente reinveste. Se tem uma ideia, assim, nós compramos aquele painel, aquela tela que tu viu lá. Painel de LED. Isso é um investimento de 300 mil reais, né? Olha só. Se for analisar pelo tempo que isso vai se usar, ele praticamente não se paga, mas a gente compra assim para dar um incremento, né? Dar um incremento, né? E tudo soma, sabe, Diego? E valoriza, né? Porque sempre assim, a gente, na vida nossa, da nossa vida como empresário, como pessoa, a gente sempre coloca para os filhos que sempre os nossos trabalhos sempre vão além, muito além do dinheiro. Porque a gente valoriza muito as pessoas que prepararam, os professores que ensaiaram os seus alunos, sabe? Então, assim, o que a Poema traz para as pessoas? Quando alguém vai lá assistir uma iluminação linda, o som maravilhoso, limpo, sabe? Quantas pessoas vão lá, muitas vezes tristes, vão assistir um espetáculo, falam, nossa, sai de lá todo Saem feliz, felizes, né? Isso não tem dinheiro que compra, não né? tem. O dinheiro, na verdade, ele chega como uma consequência do trabalho que é desenvolvido. É que nós né? precisamos, nós seres precisamos. Naturalmente, né? E assim, a gente tem muito que agradecer também por trás da Poema, né? Por trás da Arte Bela, por trás da Poema Representações, nós temos os nossos colaboradores. Então, assim, nós sempre temos uma equipe boa. Então, assim, eu agradeço muito a Mirella, que está na Arte Bela, a Amanda Vitória, nossa filha, sempre junto ali, nós sempre juntos, junto com a Poema. Daí tem o Júnior, tem o Vitor, temos o outro Júnior, que é o nosso técnico de som. Então, assim, a gente sempre é uma grande família quando nós estamos em evento, sabe? Lá não tem, porque é filho, porque é esposo, porque nós somos uma grande família. Todo mundo é tratado de igual para igual. Então, Diego, assim... E outra coisa que eu não posso deixar de falar, a nossa querida Rádio Tropical, que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou e sempre nos valorizou muito, sabe? Porque, sabe, aquele up, assim, aquela moral... O Diego, quando pega o microfone, ele já diz assim, onde tem um evento de sucesso, tem a Poema Sons e Luzes. Poema Sons e Luzes. Então, sabe, na vida, assim, o dinheiro, ele é apenas uma parte da vida da gente, né? O bem-estar com as pessoas, o bom relacionamento, a vivência. E por isso que eu te falo, assim, o Afonso, o Diego, toda a equipe, o William, sabe? Sempre tiveram um amor. A nossa nova colaboradora, a André, sabe? Então, sabe... Estamos falando especificamente hoje de nós, né? Mas, assim, a Rádio Tropical sempre tratou bem demais. E volto a falar outra coisa. A gente acompanha, eu visito 63 cidades, eu escuto um monte de rádio, porque você está dentro do carro e você escuta a rádio de tudo que é lado, porque tu vai um pedaço, acabou aquela, você vai para uma outra e assim vai indo. Naturalmente. E assim falar, a nossa Rádio Tropical de Quatro Pontos, por ela ser uma rádio comunitária e pequena, a programação é excepcional. Diego, assim, falar da equipe... hoje a Rádio Tropical se considera como qualquer outra rádio grande, assim, não pelo tamanho pela em si, estrutura né? em si, mas pela programação, porque a rádio é áudio, né? É áudio, você escuta áudio. Então, assim, volta a falar,
Parabéns para vocês pelo Imagina, trabalho. a E gente que ficamos agradece. agradecidos por você ter nos chamado aqui para nós estar contigo aí. E olha, eu tenho assim orgulho de falar que eu moro em Quatro Pontes, né? Quando a gente veio para cá, falei, é aqui que nós vamos ficar, é aqui que nós vamos criar os nossos filhos, né? Então, assim, meu pai pioneiro, antes eu tava lá, né? Falando, meu pai pioneiro de Marechal, a gente tem as nossas propriedades lá em Marechal, mas a gente ama essa cidade e nós nunca vamos sair daqui. Então, assim, até os nossos filhos sempre falam, a mãe é, assim, apaixonada por Quatro Pontes. E todos eles. Então, assim, nessa cidade eu me sinto tranquila. Nessa cidade me dá conforto. Nessa cidade me dá, tipo assim, por isso que eu tenho a Arte Bela, né? Então, a Arte Bela, assim, nem era um sonho, se tornou assim, veio, Aconteceu. sabe? Aconteceu Que a legal. Arte Bela, sabe? Então, assim, sou muito grata por todos que acolheram a gente aqui em Quatro Pontes, sabe? Nós sempre fomos, assim, bem-vindos. O Eluir já conhecia, o pessoal já conhecia o Eluir, mas a mim não e as crianças, né? Mas, assim, agradeço muito, tenho uma história, né, por trás de 2019, que passei, que a comunidade me acolheu muito bem, a Rádio Tropical, você, Diego, foi, assim, um momento bem difícil na vida da gente, mas que conseguimos superar, foi Para quem assim, não sabe, né, a Maria Bernadette, para vocês que estão nos ouvindo agora, nos vendo, né, ela passou por um câncer, né? câncer Maria. de mama. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque tem muitas mulheres por aí que passam, né, por essa situação. Eu gostaria que, se você se sentisse à vontade, deixasse sua mensagem também, sobretudo de vitória, né? Porque foi uma grande vitória. Foi, Diego, foi e continua sendo, né? Então, assim, passei sim pelo câncer de mama, muitas mulheres estão passando, acho que agora tá assim, quando a gente escuta, já tá sabendo que mais uma amiga, mais uma colega e tal, tá com câncer. O que eu tenho para dizer para essas pessoas? O ponto, para mim, na minha vida, e o que eu vivi, é o aceitar. O aceitar, eu preciso aceitar para que eu venha a cura. Cada câncer é uma história, né? Então, cada corpo é um corpo. Mas eu sempre falo, você precisa aceitar. É fácil? Não. É difícil? Não. Então, assim, eu acredito assim, você aceitar e você confiar. Você confiar no seu médico, você confiar na equipe que está te atendendo. Então, assim, sou muito grata por todas as orações, rezo por todas as pessoas que rezaram por mim, agradeço muito toda a equipe, todos aqui de Quatro Pontes, desde posto de saúde, desde enfermeira, médicos. Então, assim, agradeço muito a todos porque eu venci. E eu só venci porque todos me ajudaram. Olha a minha que bonito. família. Então, assim, é isso que eu tenho a dizer. Olha Muito obrigada. quantos princípios valorosos a gente traz de uma conversa, né, Luir? É isso que o programa ele se propõe, né? É trazer princípios e valores como a fé, né? A fé, a luta, né? Os desafios, as conquistas, a honestidade, não é mesmo? A religião, são tantos princípios que muitas vezes estão por detrás de uma empresa que a gente nem se dá conta, mas que elas estão lá e que são a base, né? Então, se a gente chega onde chegamos hoje, né? No caso, Apoio Maçons e Luzes, Arte Bela, a tua vida pessoal é muito bonita, né, Maria Bernadette? É por conta desses valores, né? E isso que a gente precisa estar divulgando. Tá chegando o recado aqui, ó. Araceli Tauscher, meus amigos queridos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que bom que vocês escolheram Quatro Pontes para morar e investir e colaborar na igreja e seminário e também nas atividades da comunidade. Chegando por aqui também a Terezinha Lippert, minha admiração, minha nobre ex-colega de colégio. Não sabia que você era professora, Berna, que legal. Sim, fui professora, sou cria do Cristo Rei. Olha, eu fui aluno do Cristo Rei lá, hein? Lembro de você e da Priscila lá, Isso aí. sim. Fui professora, fui alfabetizadora há muitos anos no Cristo Rei. Depois coordenadora, né? Depois fui coordenadora Olha só. do Cristo Rei, voltei, de novo saí do colégio, depois retornei ao colégio. Sim, e assim, cumpri com a minha missão como professora. Sempre falo, tenho muitos alunos aí formados, médico, dentista, Olha tenho só. empresários. Então, assim, hoje encontro lá os barbados lá, prof! Então, assim, legal. sabe assim, é uma missão muito bonita ser professora. É verdade. Só que, Diego, sempre falei que eu não iria me aposentar como professora. Não sou aposentada ainda, né? E não iria me aposentar como professora.
porque assim, essa missão de professora, ser professora exige bastante. Então, muitas vezes a gente sabe até onde que a gente pode ir, né? Então, eu cumpri, mas cumpri muito bem o meu papel, sabe? Claro, sou ser humano, erro, falo demais às vezes, sou muito choca, sou muito exigente, sabe? Sou exigente comigo mesmo também. Então, assim, mas eu tenho, assim, orgulho de falar que eu fui professora. Que sim. legal. Sim. Berna, e lembrando, hoje nós vamos ter a primeira live da Artibela, né? Vamos convidar o pessoal para assistir? Sim, vamos então, atenção, lá. atenção, você que tá com a autoestima meio baixinha, aí quer comprar um presente pra mãe também, né? E a Essa live oportunidade. a live vai ser especial para o Dia das Mães, com preço bem bacana para o Dia das Mães. Que show. Sabe, Diego, todos já fizeram live e a Artibela tava lá, quietinha. Sou meio tímida para isso, então vamos lá. Com a ajuda da Mirella, com a equipe toda, as meninas, que são as minhas colaboradoras também, a Aline Sampaio, que é de Toledo, e a Gabriela aqui também, que é daqui de Quatro Pontes, mas ela vende em 10 de maio, 10 de maio, Ela tem então, ela tem a clientela dela é de 10 de maio. Então, assim, as meninas todas me incentivaram, vão lá, Maria Bernete, vamos fazer uma live. Então, hoje é a primeira live da Artibela e todos estão convidados, às 20 horas. 20 horas. E não lá vai nos canais da Artibela. Da Artibela. Ok. Nós vamos pelo Instagram da Artibela. Da Artibela. É @Artibela Acessórios? A Artibela _ Acessórios. isso. Isso aí. Qualquer coisa depois a gente já escreve aqui É, debaixo da eu live passo pra pra galera. vocês. Que bacana, gente. Foi um prazer recebê-los aqui. Mais algum assunto, de repente, Luíra, assim, que você gostaria de falar da história, da Poema, a sua história, enfim, fica à vontade. Diego, eu te falo assim que eu como representante comercial, a minha cidade, centro da minha região, precisava ser Cascavel. Eu deveria estar morando em Cascavel, mas eu nasci em Pato Bragado, nós temos nossas propriedades lá, a Bernadette nasceu em Marechal Rondon, tem as propriedades dela lá, e nós viemos para Quatro Pontes e se encantamos aqui, e eu acho que daqui a gente não sai mais, sabe? Então, assim, a gente fica feliz porque é uma comunidade acolhedora, a gente fez inúmeras amizades e a gente não quer jamais perder nenhuma. Nós somos muito felizes de poder estar aqui, de ter o Diego como nosso amigão aí, que sempre fala bem da gente, enfim. É uma alegria, é muito gostoso, que nem eu saio toda semana, eu só não saí hoje porque nós tínhamos compromisso. Lembra que eu falei para ti que eu não podia no meio da semana? Porque, Lembro. Então, meio de semana eu não tô. Eu tô de segunda no ou na sexta. Amanhã eu já saio, volto só na sexta-feira. E eu sempre falo assim, como é gostoso a gente poder voltar para Quatro Pontes. Nossa, é muito bom. A nossa cidade aqui é maravilhosa. É maravilhosa. O nosso povo é bom demais, né? Maria Bernadette, suas considerações? Então, eu agradeço, Diego, por esse convite maravilhoso. Agradeço toda a equipe, tá? E que vocês sempre moram no meu coração, no coração da família Landecker, na família Poema, na família Artibela. Então, assim, e sempre pode contar com nós. Muito obrigada à Rádio Tropical. A gente que agradece, desejamos cada vez mais sucesso, tanto lá na Artibela, uma excelente live para vocês hoje lá, viu, Maria? Que vocês possam vender bastante. E a Poema aí, nossa parceirona de sempre, porque onde é que tem um evento de sucesso, tem assinatura Poema Sons e Luzes, né? Isso é clássico. Eloy, muito obrigado, viu? Se o Diego fala isso, nós temos que concordar, né? Muito obrigado, meu querido. Muito bem. A gente agradece de coração que vocês tenham aí uma semana maravilhosa, boas vendas e cada vez mais sucesso no empreendimento de vocês. Amém, meu Amém. querido. Valeu? 3h26, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa programação normal, mas ainda chegando recados aqui. A Vera Vicker Paris, admiro por demais, professora dos meus filhos, fantástica. Olha aí, Maria. A Elaire Capes, é isso, Bernadette, sempre lembrando do desafio e propósito de passar pelo câncer de mama e se juntando a mim e inúmeras vencedoras dessa doença cruel que enfrentamos e vencemos. A vida antes e a vida depois desta batalha, olha só, né? Fica aí o exemplo, né?
Muito bem, 13h26, chegamos ao final de mais um quadro Protagonistas, que leva aí o apoio Cicobi e Sicredi e a assinatura da Associação Comercial em parceria com a Rádio Tropical FM. Nós retornamos na próxima terça-feira, às 3 horas da tarde, em mais uma edição. Um abraço grande, até lá. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com o fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Cicoap, a mola propulsora do desenvolvimento empresarial. Internet rapidona, essa fibra é demais. Mude já pra nossa rede, qualidade que não cai. Somos Telecom, tem de tudo numa boa. Somos Telecom, manda um zap e vem boa. No pacote de 1 ano a instalação é isenta e o Wi-Fi tá incluído, muda agora, experimenta. 500 mega, mais aplicativos para toda a família, a partir de R$ 99,90. Somos Telecom, tem de tudo numa boa. Somos Telecom, manda um zap e vem boa. 3284-1743. A Rádio Tropical FM tem apoio cultural das empresas. Sua casa merece o melhor cuidado. Não deixe de limpar suas placas solares para garantir máxima eficiência energética. E o ar-condicionado? Limpeza regular assegura ar puro e saudável em casa. Não esqueça das caixas d'água. Água limpa é essencial. Realizamos ainda consertos e higienização de lavadoras e eletrodomésticos. Conte com a SOS Serviços para essas tarefas importantes. Fale com Andressa ou Lúcio Costa. Chame no WhatsApp 45 999 47 54 91 ou 45 9900 83 24. SOS Serviços. Seriedade, pontualidade e qualidade garantida. Conectar você a um mundo de oportunidades é o que interessa para nós da Opção Telecom. Por isso temos um time comprometido e engajado em levar serviços de qualidade, mensalidades com valores acessíveis, suporte técnico ágil e de qualidade e ultra velocidades. A melhor fibra óptica conecta você para experiências incríveis, seja para o lazer, trabalho ou sua rede de contatos. Nossa missão sempre foi fazer o melhor. Opção Telecom, conectando você ao mundo. Fone 0800 643 2277. Você está acompanhando o programa Mix Tropical. Já já estamos de volta. A dengue está assustando. Pessoas que contraíram a doença tiveram sua saúde impactada. Pensando na pronta recuperação de sua saúde, a Pura Saúde de Marechal oferece o composto antifadiga pós-dengue, um produto natural para tratar a fadiga e o cansaço físico e mental que fica no pós-dengue. Não deixe ela te derrubar. Adquira hoje mesmo o composto natural antifadiga pós-dengue na Pura Saúde em Marechal Cândido Rondon, na rua 7 de setembro, 775, ou chama no WhatsApp 45 999 22 59 92. Autoelétrica do Faísca. Arrumamos motor de partida e alternadores. Trabalhamos com toda a parte elétrica do seu veículo. Temos palhetas para limpadores de para-brisa, baterias, motores de partida e alternadores novos. Deu uma pane elétrica? Vem pra Autoelétrica do Faísca, no bairro Tropical. Ligue que te socorreremos. 99922-7156. Você está pronto para uma explosão de economia e frescor? Então sintonize no Super Krieg para as melhores ofertas da cidade. De frutas e legumes frescos a carnes suculentas, laticínios deliciosos e produtos de limpeza de última geração. Temos tudo o que você precisa para uma vida mais saudável e prática. Super Krieger, o supermercado da família Quatro Pontense. Visite-nos hoje mesmo no Pet Shop Bichos e Caprichos, onde o amor pelos animais é a nossa prioridade. Ofertamos serviços de hospedagem, táxi dog, banhos, tosa, hidratação de pelos, escovação de dentes, vacina, venda de ração e acessórios que o seu pet precisa. Estamos localizados na Rua Santa Rosa 263, prontos para receber seu amigo de quatro patas. Cuide do seu pet com quem ama tanto quanto você. Pet Shop Bichos e Caprichos, porque cada bicho é parte da nossa família. WhatsApp 45 998 46
2820. Laura Bender, Engenharia Civil. Fazemos o projeto, orçamento, execução e acompanhamento da sua obra. Realizamos projetos arquitetônicos, elétrico e hidráulico e maquetes eletrônicas, além de projetos para reforma, ampliação e regularização. Laura Bender, Engenharia Civil. Escritório situado na Avenida Presidente Epitácio, número 392. Venha fazer um orçamento e conhecer nosso trabalho. Telefone WhatsApp 98824 6040. 3h32. Mix Tropical. Mix Tropical. Todas as tardes aqui na sua melhor. Tropical FM, uma das principais conquistas da nossa gente. Dance como se ninguém tivesse olhando dançar. Cante bem alto embaixo do